nós vamos iniciar agora o segundo painel. O que é comum é comuníssimo, o que é raro é raríssimo. Falaremos nele sobre a hipertensão arterial, o diabetes e a doença renal crônica no idoso. Os participantes serão a coordenadora, doutora Luísa Mendes Trigueiro, especialista em geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, membro colaboradora do Núcleo de Geriatria e Gerontologia da UFMG, Ambulatório do Envelhecimento Saudável. Geriatra mais 60 da Clínica mais 60 Saúde desde maio de 2017. Dr. Guilherme José Garcia Santos Pimenta, graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina da UFMG, residência em Cardiologia pelo HC da UFMG, título de especialista em Cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, membro da equipe de Cardiologia do Hospital das Clínicas da UFMG e do Hospital Vera Cruz. Doutora Marina Pena Melo, graduada em Medicina pela Faculdade de Medicina da UFMG, especialista em Endocrinologia e Metabologia pelo Hospital Madre Teresa, titulada pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia desde 2014. Dr. Geraldo Barcelos de Camargo Neto, médico nefrologista titulado, diretor e fundador da Clínica Mais 60 Saúde. Experiência de 15 anos em serviço de terapia renal substitutiva e preceptoria. Coordenador do Serviço de Nefrologia do Hospital Público Regional de Betim, de 2009 a 2017. Bom dia. Eu quero, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar ao lado dos colegas para aprender, né? Essa oportunidade, às vezes, no corre-corre do dia a dia, é tão rara da gente se encontrar, né? Pelo menos fisicamente. Então, eu quero agradecer aos organizadores por essa oportunidade. Bom, essa mesa aqui tem uma responsabilidade grande de tirar algumas dúvidas nossas, né? A gente sabe que a população está envelhecendo, a população brasileira está envelhecendo muito rápido. Com essa questão toda do envelhecimento, do fast food, do sedentarismo, da obesidade, a hipertensão, o diabetes e a doença renal crônica, eles entram aí com uma importância muito grande, né? Então, eu queria começar perguntando para a Marina e para o Guilherme qual é a epidemiologia e a patogênese da hipertensão no idoso e do diabetes no idoso. Bom dia. Também queria agradecer muito pelo convite para participar dessa mesa. Acho que são temas extremamente importantes e, claro, ter a opinião dos geriatras presentes é sempre importante nesse cuidado, né? No meu caso, vou falar mais da questão da hipertensão, mas as outras doenças também são extremamente prevalentes. A hipertensão, quando a gente fala, né, de hipertensão, a gente tem que ter em mente que é uma doença extremamente prevalente. Tá dando para escutar? É uma doença extremamente prevalente. Quando a gente fala, né, em termos de população adulta no Brasil, a gente tem em torno de 32% dessa população hipertensa. Isso dá aproximadamente 36 milhões de habitantes. E com, né, o passar da idade, a prevalência fica cada vez mais frequente. Estima-se que, acima de 65 anos de idade, aproximadamente 60% da população é hipertensa. A gente tem uma meta-análise de 2013 de estudos brasileiros que mostra bem que a prevalência da hipertensão, né, nessa data é em torno de 68% nos pacientes acima de 60 anos de idade. E dados, né, americanos são ainda mais mostram uma prevalência muito maior ainda. Levando em consideração que nos Estados Unidos, né, os critérios para a hipertensão são um pouquinho diferentes. Normalmente eles classificam a hipertensão com pressão sistólica acima de 180 e diastólica acima de 80. Na população entre 65 anos e 74, a gente tem uma prevalência de 76% da população. Então, é muita gente acometida.
E nos pacientes acima de 75 anos de idade, a prevalência chega a 82%. Então, é uma prevalência, uma doença extremamente prevalente. Com relação à patogênese, né, a fisiopatologia da doença, a pressão arterial, ela tende, né, a pressão sistólica e diastólica, elas tendem a aumentar progressivamente com o passar da idade, até mais ou menos a 5ª, 6ª década de vida. Depois desse período, a pressão diastólica ela tende a estabilizar ou começar a cair, e a pressão sistólica ela continua aumentando. E esse é o mecanismo fisiopatogênico mais associado com a hipertensão no idoso, né? A gente tem um envelhecimento arterial, os vasos eles perdem capacidade de distensibilidade, e vai surgir a manifestação mais comum, que é a hipertensão sistólica isolada, né, que vai corresponder, né, por 60% a 80% dos casos de hipertensão, né, no idoso. Então, assim, é uma doença extremamente prevalente que realmente exige, né, muitos cuidados para evitar, né, os eventos associados a ela. Bom dia, pessoal. Queria agradecer também pelo convite. Está sendo uma experiência muito bacana. E agradecer a presença também de vocês todos aqui hoje. Eu vou falar um pouquinho do diabetes no idoso. É uma doença extremamente prevalente na população idosa. Estima-se que 25% das pessoas com mais de 65 anos tenha diabetes, ou seja, 1/4 da população. E isso tende a aumentar nos próximos anos pelo próprio envelhecimento mesmo da população. Então, nos próximos 20 anos, daqui a 20 anos, estima-se que triplique o número de idosos diabéticos. Então, daí a importância em se conhecer e saber lidar com essa doença nessa faixa etária. Com relação à fisiopatogênese, mais específico do diabetes de aparecimento no idoso, está relacionado tanto à redução de função das células da ilhota pancreática, que acontece ao longo da idade, então, por uma deficiência mesmo da produção de insulina, e também por uma resistência à ação da insulina, tanto pela adipogênese, que acontece, né, no idoso, sarcopenia, que é muito comum, e pelo próprio sedentarismo. Então, são basicamente esses dois processos fisiopatológicos que envolvem o diabetes específico, né, de surgimento nessa idade, né? Bom, acho que é isso, né? Aí agora eu quero complementar, então, a pergunta de qual a importância da gente vir a tratar o diabetes e tratar a hipertensão arterial no idoso. Vou continuar? Tá. A gente deve tratar o diabetes no idoso porque o idoso está sujeito a todas as complicações próprias do diabetes, né, que o paciente adulto jovem também está sujeito, tanto as complicações crônicas micro e macrovasculares, quanto as complicações agudas. Agora, a gente tem que levar em consideração que a diabetes é uma doença heterogênea. Então, a gente tem a diabetes leve, de controle fácil, tratamento simples, e tem o diabetes de longa duração, com várias complicações, de tratamento difícil, manejo difícil. E o grupo dos idosos também é um grupo muito heterogêneo. Tem o paciente idoso robusto e tem o paciente em estágio final de vida, em cuidados paliativos. Então, a gente tem que individualizar realmente e tentar ter uma visão geral do estado de saúde desse paciente, para ver qual tratamento que deverá ser feito. Com relação a estudos na população idosa, a gente praticamente não tem estudo clínico randomizado do benefício do tratamento do diabetes na população idosa. Então, a gente se baseia no que a gente tem na população adulta, né? O KPDS, que foi um grande estudo em diabetes, que mostrou o benefício do tratamento do controle glicêmico na redução das complicações microvasculares. Foi um estudo muito importante, e foi daí que surgiu a meta de glicada de até 7, né, para a população geral. Mas esse estudo, o KPDS, ele excluía pacientes que tinham
mais de 65 anos. Então, não foi um estudo que incluiu a nossa população, né, de pacientes. Vieram 3 estudos depois, já aí com o objetivo de estudar a redução de complicações cardiovasculares, que foi o ACCORD, o ADVANCE e o VAD. O ACCORD, ele foi um estudo que era para durar 5 anos, foi interrompido com 3 anos, porque o grupo de tratamento intensivo, que tinha meta de glicada de até 6, 6,5, teve aumento da mortalidade em relação ao grupo de tratamento convencional. E o interessante nesses 3 estudos é que já foi um estudo feito com pessoas mais parecidas, um grupo mais parecido com os nossos pacientes, porque a média de idade era 60 anos, duração de diabetes de 8 anos, 8, 10 anos, e esses pacientes tinham um risco maior mesmo de doença cardiovascular. Então, tinha uma boa parte dessas pessoas, participantes, que já tiveram evento cardiovascular prévio. Então, a gente pode tirar desses estudos, se basear nesses estudos para aplicar um pouco na nossa população. Os outros 2 estudos não mostraram aumento da mortalidade, mas também não mostraram benefício do tratamento intensivo em redução de evento cardiovascular. Então, na verdade, o que há é uma grande incerteza. A gente não sabe se o tratamento intensivo do diabetes na população idosa tem benefício em termos de redução de evento cardiovascular, que é a grande preocupação nessa faixa etária, né? Então, na parte da hipertensão, nessa questão de por que tratar, né, a hipertensão no idoso, a gente tem que ter em mente que a hipertensão é o principal fator de risco modificável para eventos cardiovasculares na população idosa. Tem uma publicação do NANES, né, dos Estados Unidos, de 2015, que é um instituto, né, de pesquisa permanente, que, em 2015, avaliou, né, vários eventos cardiovasculares. Então, os pacientes que tiveram infarto, né, do miocárdio, aproximadamente 69% deles eram hipertensos. Dos que tiveram AVC, 77%. Dos que tiveram, né, doença arterial obstrutiva periférica, 60%. E daqueles que tiveram a descompensação e insuficiência cardíaca, 75% eram hipertensos. Então, é uma doença que está muito associada com eventos cardiovasculares, né? Então, é uma doença com uma morbidade e uma mortalidade muito significativa. E, né, diferente da questão, né, do diabetes, na hipertensão, a gente tem estudos que são específicos para a população geriátrica, né, e que demonstram, né, o efeito do controle hipertensivo em termos de eventos cardiovasculares. Então, a gente tem um estudo, né, de 2008, que foi, né, o estudo RIVET, que foi publicado na New England. Então, é um estudo que pegou pacientes acima de 80 anos de idade, a média populacional era entre 80 e 105 anos, e um estudo com mais de 4.000 pacientes, e que selecionou pacientes com pressão acima de 160, pressão sistólica acima de 160, com o objetivo de manter abaixo de 150/90. Ele tinha como desfecho primário a avaliação de AVC fatal e não fatal. E, depois de 2 anos do estudo, teve uma redução em torno de 30% nesses casos. Né, como evento secundário, ele avaliou mortalidade por todas as causas, mortalidade cardiovascular, e nas 2 questões também houve redução. Na mortalidade cardiovascular, em torno de 23%, mortalidade por todas as causas, em torno de 21%. E depois, né, em 2015, né, a gente teve vários estudos nesse meio, mas em 2015 saiu um estudo chamado SPRINT, que é um estudo que não é específico da população geriátrica, mas que engloba muitos pacientes, né, dessa população. Foi um estudo que selecionou em torno de 9.000 pacientes, acima de 50 anos de idade, uma média de população, uma média de idade em torno de 68 anos, e que 28% da população selecionada tinha acima de 75 anos de idade. Ele foi um estudo um pouquinho diferente, ele avaliou metas distintas de tratamento, mas também demonstrou um benefício muito significativo no evento primário. Nesse caso, os eventos primários que eles avaliaram eram infarto, síndrome coronariana aguda sem infarto, IC descompensada, AVC, mortalidade, né, cardiovascular, e, né, o evento primário, que era constituído por todos esses eventos, né, de forma conjunta, reduziu em torno de 25%. Então,
a gente tem dados, né, suficientes de que a hipertensão é uma doença que está muito associada com eventos cardiovasculares, né? E a gente tem estudos que definem que o tratamento da hipertensão traz benefício, né, com relação a isso. Então, acho que é importante essa questão do tratamento da hipertensão. Claro que tem que ser individualizado para cada paciente, mas, em média, o tratamento ele é extremamente benéfico ao paciente. Bom, a Marina estava falando assim, o público geriátrico é um público muito heterogêneo, né? Então, assim, pensando nessa questão de que os pacientes são tão diferentes entre si, qual que é a meta que a gente deve perseguir, tanto no tratamento do diabetes como no tratamento da hipertensão, né? E quais as questões que a gente deve considerar na hora de individualizar cada caso? Então, essa questão de meta pressórica é uma questão extremamente polêmica, né? Quando a gente fala, né, dos estudos, citando novamente, né, o estudo, né, do estudo Rivet, ele é um estudo, né, e outros estudos desse período, o CHIP, o CIS European Trial, são estudos que definiram uma meta pressórica aleatória. Então, eles pegavam pacientes muito hipertensos e definiam uma meta pressórica aleatória para avaliar o controle ou não controle pressórico. Então, no caso do Rivet, pegou pacientes acima de 160 de pressão sistólica para redução abaixo de 150 por 90. E até 2010, 2013, foi o estudo que foi utilizado pela maioria das diretrizes para definir meta pressórica. Então, nos pacientes acima de 80 anos de idade, ficou definida uma meta em torno de 140 a 150 de pressão sistólica, e nos demais pacientes idosos, era muito parecido com a população, né, adulta. Então, em torno de 140 por 90 abaixo desse nível. E aí veio o estudo, o SPRINT, que é um estudo que que definiu metas distintas, né, abaixo de 140 ou abaixo de 120. Foi um estudo grande, que englobou, né, um número de pacientes geriátricos significativos, inclusive os dados dos pacientes geriátricos foram publicados posteriormente, o SPRINT foi publicado na New England, posteriormente publicado na JAMA, um estudo só com os dados geriátricos. Demonstrou um benefício de um controle mais intensivo, né, da pressão sistólica, né, abaixo de 120, quando comparado com 140, em todos os eventos cardiovasculares, sem um aumento significativo no número de eventos adversos. Eles estudaram como eventos adversos na hipotensão postural, distúrbio eletrolítico, piora de função renal. Não teve alteração estatisticamente significativa, apesar de, no grupo de tratamento intensivo, ter sido um pouco menor, né, o número de eventos. Acontece, quando a gente fala em estudo clínico, né, a gente tem vários critérios de exclusão, critérios, né, para incluir esses pacientes. E, no caso do paciente geriátrico, né, a gente tem que individualizar muito cada situação. Então, assim, tem que avaliar questão de grau de fragilidade, grau de independência, grau de funcionalidade desse paciente. Então, tem muitos dados, né? Então, essa questão da meta pressórica, acho que ela acaba sendo muito individual para cada paciente. Aquele idoso que é muito independente, que é muito funcional, talvez valha a pena manter uma pressão, né, bem controlada, em níveis até 130 por 80, que é o que é recomendado hoje para a população em geral. Mas aquele paciente que mais dependente, né, paciente não institucionalizado, que não entra nesses estudos, talvez valeria a pena a gente procurar uma meta um pouco mais alta para evitar efeitos, né, adversos associados com o tratamento. Então, né, respondendo especificamente a essa questão, acho que a meta pressórica tem que ser muito individualizada, né? Eu acho que a gente não pode só se basear, né, no estudo para definir qual que é a meta que a gente vai seguir. A gente sabe que, pelo estudo, né, metas pressóricas mais baixas trazem menor risco cardiovascular, mas isso vai depender muito de cada paciente, né? Com relação à meta para tratamento de diabetes, isso já está mais bem definido. A ADA ela tem, dentro da sua diretriz, um capítulo referente só a tratamento de diabetes no idoso, e lá é colocado que a meta de glicada menor do que 7, ela é aplicada para aquele idoso
robusto, que tem uma expectativa de vida alta, né, mais de 10 anos, 15 anos de expectativa de vida, que tem uma funcionalidade preservada, cognição preservada. Então, para esse paciente, se aplica a mesma recomendação para a população em geral. Para o paciente que já tem algum declínio cognitivo, que está com a funcionalidade reduzida ou que tem uma expectativa de vida menor, já é recomendado afrouxar nessa meta, e aí a glicada fica em torno de 8. E para o paciente que está no estágio final mesmo de vida, que cuidados paliativos, que a gente já tem que ter uma preocupação mais com a hiperglicemia sintomática, é isso que a gente tem que evitar nesse paciente. Aí uma glicada de até 8,5, né, nessa faixa entre 8 e 8,5 já é razoável. Então, a gente tem que ter em mente, na hora que for definir a meta para aquele paciente, fazer uma avaliação se esse paciente vai viver também o suficiente para ter aquele benefício do tratamento. Porque, com relação ao tratamento de diabetes, para ter benefício de redução de complicações microvasculares, tratar pelo menos 5 anos. E para a redução de complicações macrovasculares, esse benefício ele não é visto antes de 10 anos de tratamento. Então, talvez seja muito mais importante a gente focar nos outros fatores de risco cardiovascular, como a hipertensão, que o Guilherme está colocando, controle de colesterol, do que necessariamente ficar querendo fazer um controle rigoroso de glicose, que esse paciente não vai ter benefício com isso. E o que a gente tem que avaliar, então, é basicamente isso. É cognição, funcionalidade, expectativa de vida, avaliar em que contexto que esse paciente está, nível social, nível educacional, esse paciente ele tem capacidade de manejar um tratamento mais difícil, de aplicação de várias doses de insulina, ele tem capacidade de monitorar a glicemia. Então, é tudo isso que a gente tem que levar em consideração ao definir uma meta de controle glicêmico. E eu acho que um desafio disso também, gente, é dos pacientes que são vistos por muitos especialistas. Porque, às vezes, a gente está lá buscando uma meta, porque a gente conhece essa particularidade do idoso, e ele frequenta algum outro especialista que está buscando uma meta diferente da nossa. Então, eu acho que, às vezes, é até importante falar isso para o paciente, ou, às vezes, dar até um relatório para que ele possa mostrar para outros colegas, né? Para um não estar buscando uma meta, o outro está buscando uma meta diferenciada, e não criar uma confusão aí no meio do caminho. Eu vou aproveitar, então, que Marina já estava falando dessa questão da individualização no tratamento do diabetes e pedir para ela falar um pouquinho para a gente se tem alguma particularidade na farmacoterapia, né, desse tratamento no idoso. Sim, na população idosa, a gente tem que realmente ter um cuidado especial com efeitos colaterais. Eles estão mais sujeitos, né, aos efeitos colaterais das medicações. E, especificamente, o tratamento do diabetes com a hipoglicemia. A hipoglicemia pode ser catastrófica em algumas situações, né? Queda, fratura, internação, morte, infecção e tal. Então, a metformina, o glifage, ele continua sendo a primeira opção terapêutica, e quando ele tem alguma contraindicação ou uma medicação não foi suficiente para atingir a sua meta proposta, né, para aquele paciente, as sulfonilureias, elas entram como uma segunda opção, mas tem que ter um cuidado maior. São medicações que podem causar hipoglicemia, mas dentro do grupo de sulfonilureias tem aquelas que têm um risco menor. Então, tem as de longa duração que a gente tem que realmente evitar, que é a glibenclamida, basicamente, e, infelizmente, é a que tem no posto de saúde. Então, por isso que a gente ainda vê muito, pesa essa questão de custo do tratamento, né? Mas a gente tem outras opções melhores. E o leque de tratamento para diabetes, ele se ampliou muito nos últimos anos. Hoje tem várias drogas novas. A gente não tem estudo, não tem tempo de uso dessas drogas, então a gente não tem tanta segurança de uso no paciente idoso, mas elas parecem ser drogas seguras.
Então, tem os inibidores de DPP-4, que são boas para serem usadas nos idosos, porque eles têm baixo risco de efeito colateral, mas são drogas fracas, elas reduzem glicada na faixa de 0,5, 0,6. Tem os inibidores da SGLT2, que agora são as medicações da moda, né, as mais faladas, né? Mas entra nessa situação, como são novas, a gente não tem tanta segurança no uso no idoso. A pioglitazona, ela a gente já usa muito menos, praticamente não usa na população idosa, porque pode levar a retenção de líquido, descompensação de uma insuficiência cardíaca, aumento de fraturas osteoporóticas, então essa classe também não deve ser usada. As insulinas, a gente tem várias insulinas, tem os análogos de insulina, que são medicações mais seguras pela facilidade posológica, né? Tem insulina que é aplicada uma vez ao dia só, e menor risco de hipoglicemia noturna. Não é comprovado que os análogos levem a um melhor controle do diabetes, mas elas têm facilidade posológica e menor risco de hipoglicemia noturna, que na população idosa é importante. Então, o leque terapêutico é amplo. O que a gente deve realmente considerar é risco de hipoglicemia e facilidade posológica. É isso que a gente tem que levar em consideração na hora de tratar o paciente idoso diabético. E aí, como que a gente faz para prevenir hipoglicemia no idoso? O que a gente deve orientar para ele? Primeiramente, a meta de glicada, né? Escolher a meta ideal realmente para o seu paciente. A medicação, né? Escolher uma medicação com menor risco de hipoglicemia. Regularidade na alimentação. Tem pacientes que, dependendo aí do nível de cognição, do grau de demência, eles têm uma alimentação muito errática, então fica, às vezes, difícil. Uso de insulina, realmente orientar, educar o paciente para evitar a hipoglicemia e ter um cuidado especial em algumas populações específicas. Então, o paciente que é renal crônico, o paciente que tem demência, o paciente que é alcoólico, que bebe, né? Esse paciente ele tem risco maior de hipoglicemia. Lembrando também só da questão familiar, do contexto familiar do paciente, que algumas vezes o paciente também mora sozinho, tem um nível de escolaridade mais baixo, que pode também comprometer essa questão toda, né? Sim. Agora, para o Guilherme, eu queria perguntar se existe alguma particularidade no tratamento da hipertensão no idoso e contar um pouquinho para a gente que está prescrevendo esses hipotensores, né, os principais efeitos adversos nesse tratamento e os cuidados que a gente tem para tentar evitar esses efeitos. Principalmente, né, com relação ao tratamento da hipertensão do idoso, ela não difere muito em termos de tratamento não farmacológico, farmacológico da população adulta em geral. Então, até como tratamento não farmacológico, a gente deve, né, orientar o paciente com relação a uma restrição moderada de sódio, a atividade física, né, regular, quando possível, principalmente atividade aeróbica, né, pelo menos de 40 a 50 minutos, 3 a 4 vezes a semana. E nos pacientes que são sobrepeso e obeso, tentar redução de peso. Com relação ao tratamento farmacológico, né, principalmente, às vezes fica muito a dúvida de que droga escolher, né? O que a gente sabe, né, que é bem definido hoje, é que a redução de eventos cardiovasculares não está associado com a droga que você escolhe, mas com a capacidade da droga de reduzir a pressão. Então, teoricamente, em monoterapia, a gente poderia, né, escolher qualquer uma das drogas que são de escolha primária, né, que seriam, né, o IECA, BRA, bloqueador de canal de cálcio de iloperidina, que é a anodipina, e os diuréticos tiazídicos. Né, o estudo ALRET foi um estudo que comparou, né, o uso da clortalidona com anodipina e perindopril, e mostrou que não tem, né, em termos de eventos primários, não tem a diferença significativa na escolha, né, dessas medicações. Em termos de efeitos secundários, talvez a clortalidona seja um pouquinho melhor do que a anodipina e o perindopril. Mas quando a gente fala de terapia combinada,
aí a gente tem um estudo que é o Accomplish, que ele define que a associação de um IECA com a amlodipina, ela é um pouco melhor em termos de eventos cardiovasculares quando comparada com a hidroclorotiazida e associada com IECA. Então, o bloqueador de canal de cálcio associado com IECA seria um pouco melhor do que o tiazídico associado com IECA. Então, tem, né, alguns locais, né, algumas diretrizes que recomendam, né, a escolha, às vezes, inicial da medicação com a amlodipina, porque, se precisar associar, a gente pode associar um IECA e tem o benefício da terapia combinada. Mas, teoricamente, monoterapia, qualquer uma das 4 classes, né, de escolha pode ser realizado. Em termos de efeitos colaterais, né, a gente tem, né, na população idosa especificamente, a gente tem a hipotensão postural, que é um efeito adverso muito significativo. Os pacientes já têm um grau de desautonomia acentuada. Então, em cerca de 20% dos pacientes com hipertensão sistólica isolada já tem, né, hipotensão ortostática, e o tratamento ele pode piorar essa questão. E é muito bem né, reconhecido que a hipotensão postural aumenta o risco de queda e das suas morbidades, né, inclusive fratura de quadril. Então, é algo que a gente tem que tomar cuidado. O distúrbio eletrolítico, né, que é uma alteração mais comum com o uso dos diuréticos, né, principalmente né, o tiazídico e a furosemida, que é relativamente comum. Então, a gente tem que ter, quando, por exemplo, inicia um diurético, né, para um paciente idoso, né, o tiazídico, a gente tem que tomar cuidado com alguns sinais que podem surgir posteriormente. Às vezes, o paciente que muda padrão de sono, às vezes, o paciente que começa a ter cãibra, isso pode ser por alteração eletrolítica, né? Inclusive, né, principalmente na hiponatremia, a hipomagnesemia, que aumenta o risco de arritmia, então é um cuidado que se tem que ter. Outros eventos adversos podem acontecer, piora de função renal, né, que pode, né, principalmente associado com o uso do diurético e ecobra, que pode dar também. E com relação aos cuidados, né, do início do tratamento do paciente idoso, eu acho que, como é um paciente com muita comorbidade, com risco maior de eventos adversos, a gente tem que ter um cuidado maior no início do tratamento e na progressão do tratamento. Então, sempre começar o tratamento, né, se for possível, com monoterapia, com doses mais baixas do que o habitual. Se não houver, né, urgência ou emergência hipertensiva que exige, né, uma redução mais significativa da pressão, pensar na redução da pressão desse paciente ao longo de semanas a meses, né? Eu acho que esses cuidados reduzem muito a possibilidade de eventos adversos e permite que você, né, consiga um controle adequado, reduzindo, né, o grau desses eventos adversos. Agora, tem uma situação frequente no consultório, paciente que tem hipertensão supina e que apresenta hipotensão ortostática. Como que a gente conduz? Essa questão, ela é relativamente comum, realmente, e é difícil de tratar, porque se a gente pensar no tratamento de hipertensão, provavelmente vai piorar, né, a hipotensão ortostática. O tratamento da hipotensão ortostática também piora, né, a hipertensão, já que o principal tratamento, que é a fluorocortisona, ele é baseado em retenção hídrica e vasoconstrição. Então, piora essa questão. Então, é um manejo difícil, não tem nenhum tratamento que tenha sido estudado, que seja sistemático no tratamento dessa questão. E o tratamento inicial, né, principalmente a questão, né, da hipertensão nesse contexto, ele vai focar em medidas não farmacológicas inicialmente, alguns cuidados do paciente de, por exemplo, durante o dia, evitar de ficar muito em posição supina, tentar, né, repousar mais sentado, ou a 45 graus. Durante a noite também, muitas vezes dormir, né, com a cabeceira mais alta, a 45 graus, para evitar esses episódios de aumento pressórico na posição supina. E em algumas situações, a gente pode usar o tratamento antihipertensivo de curta duração, naqueles períodos que o paciente fica mais tempo na posição supina, que seria o período noturno, né? Então, o uso, por exemplo, do captopril, que tem uma meia-vida mais curta, da hidralazina, que tem uma meia-vida mais curta nesse contexto, pode ajudar. Em algumas situações,
ocorre associação até de tratamento antihipertensivo nesse contexto, né, principalmente à noite, com o tratamento da hipotensão postural, porque é difícil a questão do manejo. O que a gente tem que ter em mente é que a hipertensão supina, ela, apesar de não ter muitos estudos especificamente sobre isso, a gente sabe que leva a lesão de órgão-alvo. Então, o ideal é que a gente tenha, né, consiga, pelo menos, tentar controlar essa questão. Tá? E as medidas, claro, de controle de hipotensão postural, né, de orientação também são importantes, né, de evitar a movimentação abrupta da posição supina, posição de pé, evitar ficar muito tempo de pé, evitar, né, ambientes muito quentes. Mas é um tratamento realmente difícil que vai variar de acordo com cada caso. Bom, agora chegou a sua vez, Geraldo. Paciente hipertenso, diabético, não foi tão bem cuidado ao longo desses anos aí, e aí está com uma doença renal crônica e esse idoso está bem frágil. Como que vocês veem o tratamento da doença renal crônica nesse idoso? Bom dia. Primeiro, justificando a minha presença aqui em cima, hoje era o dia do Alexandre, o Alexandre teve um problema pessoal, então eu fui convidado para substituí-lo, é uma honra, né? E agradecer vocês, né, pela presença. Né? Bom, não à toa eu estou aqui no cantinho, né? Assim, vem hipertensão, diabetes e a doença renal. É uma sequência, né? E existe uma ideia de que o idoso é o adulto que cresceu, né? Assim como a criança é um adulto pequenininho, né? E não é bem assim, né? A doença renal crônica no idoso é uma doença, né? E, na verdade, o tratamento é que difere muito, né? Assim, a fisiopatologia que vem da hipertensão, do diabetes, a prevalência da hipertensão e do diabetes, como a gente já discutiu aqui, mais de 50%, se somar as duas condições, ou seja, mais de 50%, tem estudos que são 60% ou 70% dos idosos têm uma ou as duas condições, que levam a principal causa no mundo de doença renal crônica. A doença renal crônica no Brasil, assim como no mundo, tem essas duas principais causas. O diabetes, nas regiões mais ricas, nos países mais ricos, elas levam grande vantagem. A hipertensão nos países pobres, ela é a principal causa. No Brasil, em geral, a hipertensão é a primeira causa. Se a gente pegar a região centro-sul de Belo Horizonte, ou a região sudeste, isso também muda, é o diabetes. Né? O Brasil é um país muito grande, então tem essas diferenças. Qual que é a questão principal? Primeiro, né, o diagnóstico. Você vê um idoso, né, a gente vê isso no dia a dia, uma creatinina basal dentro do valor de referência, isso não significa do paciente não ter uma doença renal. Por outro lado, existe uma iatrogenia que, uma vez que isso é descoberto, né, que o colega ou que alguém da equipe perceba que o paciente tem uma doença renal e faça aquele estágio, que eu não sei se todo mundo tem vivência com os estágios da doença renal, isso começou na Sociedade Internacional e é um jeito da gente tentar organizar o cuidado da doença do rim para os não nefrologistas, assim como os não geriatras, né? A gente estava até discutindo ontem, né, com o pessoal que a gente ia publicar no blog, e assim, o que dizer para a população, assim, procure um especialista ou não procure, né? Então, uma creatinina de 1,1 ou 1,2, que no exame pode parecer nada, ou parecer assim, bem próximo do normal, ela pode equivaler a um clearance de 30. Né? Mas aí, tudo bem, você descobriu, e agora, né? Assim, se você for tratar, mandar para a Priscila lá, para fazer uma dieta, como tem nos guidelines, 0,6 a 0,8 gramas quilo dia de proteína. Para um idoso que já não come, que é sarcopênico. Então, assim, é complexo, né? Assim, do mesmo jeito da hipertensão do diabetes, eu entendo que quem lida com isso, né, tem que ter muito jogo de cintura, né, saber priorizar o que é importante para aquele momento, e não alarmar, né? Se você fala para a família assim, olha,
seu pai tem doença renal crônica e tem 30 de clearance, né? E isso, ele vai procurar lá no Google e ver que aquilo ali é grave, isso gera uma coisa tão ruim que era melhor nem ter descoberto, talvez, né? Porque, às vezes, a iatrogenia que vem depois daquilo é muito pior. Então, o que a gente costuma fazer? Né? O que eu costumo fazer? Com a geriatria, né, a hemodiálise é um ambiente muito geriátrico, né? Principalmente na região centro-sul. Se a gente pegar lugares muito pobres, a gente vê muita gente jovem na diálise, por causa das doenças primárias, né, do lúpus, infecção urinária, né, às vezes é uma hipertensão mais grave que não foi vista. Às vezes até por drogas, né? Em Nova York tem um centro que trata o pessoal usuário de crack, né, de drogas ilícitas, né? Então, é um negócio pesado. Mas, para a gente, lá na Mais 60, né, na geriatria, isso é mais tranquilo, partindo do ponto que o nosso tratamento ele é multidisciplinar, né? Então, a visão dos colegas, em geral, ela costuma ser boa, né? Eu não vejo tanta iatrogenia no nosso ambiente, apesar que, às vezes, isso passa despercebido, né? A enfermagem, assim como a equipe multi, a nossa nutricionista ela é especializada, né, no cuidado com o rim, então também isso a gente facilita. E também a enfermagem, quanto a gente pode, a gente alinha esse conhecimento. A doença, ela leva à anemia, né? Então, isso, quando visto por outro colega, quando já tem um clearance abaixo de 60, né, ou seja, para quem não conhece, como se fosse 60% do rim funcionando, você já começa a ter alguns impactos na saúde, principalmente a sensação do cansaço, às vezes já começa a ter um distúrbio ósseo, né? O hiperpara secundário, ele começa já com clearance de 60, abaixo de 69 a gente já tem que ficar com cuidado. E com isso vem as outras coisas, né? Aí começa a ter, às vezes, o idoso, em geral, ele perde mais sódio na urina, ele tem um distúrbio tubular. E vem com essa questão da hipertensão. Então, assim, ele já evita muito sódio, aí ele começa a perder mais sódio, aí começa a ter hipotensão, aí ele para de tomar o remédio, aí tem crise hipertensiva. Então, essa condição é uma condição de muita instabilidade. Eu acho que, para o nefrologista, assim como para o clínico, assim como para vocês dois, né, discutir hipertensão e diabetes, é muito individualizado. Primeiro, é ter muita tranquilidade, até para dizer o que dizer, né? Porque se você tem paciente que você precisa pegar pesado, né? Assim, ó, ou você se cuida ou as coisas vão piorar. E tem paciente que você não pode fazer isso. Tem paciente que já é cuidadoso. Se você fizer um alarme, aquilo vai ser pior, sabe? Junto com isso tem a questão da depressão, né? Que também eu aprendi muito na geriatria, assim, a prevalência da depressão. E quando a pessoa descobre uma doença grave, também isso entra. Né? Tem uma discussão também da questão paliativa, que eu acho que é importante. O Estevão, ultimamente, tem uns pacientes com mais de 90 anos, com clearance bem baixo, e é uma discussão, assim, né? O paciente é mais robusto, a gente propõe um tratamento mais invasivo, sabe? Clinicamente, existe o estadiamento, né? Que a gente vê as complicações, e a gente entra com medidas. Isso foi definido internacionalmente, tem um documento, um guideline, que chama CADOP, que a gente vai atualizando, normalmente a cada 2, 3 anos, e eles dão as diretrizes do tratamento. Mas assim como a geriatria, não tem nefrologista para todo mundo no planeta, né? Assim como não tem para especialidade nenhuma. E assim como também eu não vejo nenhuma necessidade de ter, né? Você ter especialistas, em geral, piora o tratamento. Assim, para todo mundo, de uma forma amplificada, né, ampliada. Eu acho que o dia a dia dentro do consultório é que vale, sabe? Bom, então, para iluminar mais a questão aí, descobriu que o paciente está com uma doença renal, está com clearance diminuído, quais exames são realmente essenciais que a gente deve solicitar e quais são aqueles exames que não vão acrescentar nada de benefício para o paciente, não vai mudar a terapia, que a gente não deve solicitar?
existe um exagero, né, de prescrição de exame, porque existe um pacote, né, e ainda mais quando o sistema ele é informatizado, facilita. Quando o cara tinha que escrever, às vezes, o cara ficava, não vou pedir isso, não, é tanta coisa para escrever, aí marcando lá ele é mais fácil, né? E isso também é complicado. Na doença renal crônica, né, como é óbvio, né, o rim ele é o filtro conhecido, a hipomagnesemia, a hipercalemia, a hipernatremia. Então, se você pedir todos os exames, principalmente íons, ácido úrico é um marcador muito inicial da doença renal crônica. Às vezes, o ácido úrico ele eleva antes da creatinina. Ele é um marcador, só que ele é um marcador muito cheio de viés, né, de nutrição e de aspectos genéticos que, às vezes, não está ligado só ao rim, né? Então, é complicado, assim. O exame básico, assim, o exame de urina, que ele é sempre muito proveitoso, mas também perdeu muita qualidade, né? Teve uma coisa até engraçada, uma vez eu era auditor da Unimed, e eu fui num CTI de Belo Horizonte, e tinha uma paciente lúpica no CTI, e todo mundo sabia que eu era nefrologista, mas ali eu estava como auditor, mas o pessoal sabia que eu era nefrologista, porque Belo Horizonte todo mundo se conhece. E eu estava conversando com um coordenador do CTI, e ele comentou no caso comigo dessa lúpica, e aí ele falou assim, Geraldo, você acredita que esse exame de urina dessa paciente lúpica vem negativo? E a paciente está internada aqui com hemorragia pulmonar e tal, não é possível, você está com lúpus ativo e vem um exame normal. Aí eu falei para ele, por que você não repete o exame de urina, às vezes troca, no CTI, colheu e trocou, ou o laboratório, repete, né, e tal. Aí repetiu o exame completamente inverso, assim, cheio de proteína, todo rico, né. Bom, é ridículo, né, assim, qual que você acredita, você não pode acreditar. Então, o exame ele é complementar, né, sempre é complementar. O exame ele nunca está na frente de nada do paciente. Então, essa questão dos exames, existe o básico, né, que é o hemograma, né, uma ureia creatinina sempre guia os nossos passos, né, porque se você for fazer uma cirurgia, for usar um contraste, né, para tratar uma hipertensão, às vezes até nisso você precisa saber, porque você pode fazer uma hipoperfusão renal, o cara está tendo hipotensão, você vai forçar, ou você vai usar um diurético, você vai fazer um distúrbio de sódio, fazer uma hipernatremia, né? Então, primeiro, os íons, né, normal. Eu sempre peço, como eu sou o especialista, né, quando eu tenho um clearance abaixo de 60, eu sempre peço PTH, porque é bom a gente começar a tratar o hiperpara mais cedo. Também eu não deixo de encaminhar para nutricionista, porque eu fazer isso sozinho também é muito difícil. Você fornecer caloria para o paciente e, ao mesmo tempo, restringir, ainda mais se ele for diabético, né? Restringe o carboidrato, restringe a proteína. Tem obesidade O paciente sarcopênica. Ou o paciente é sarcopênico ou ele é obeso. Então, ou as duas coisas, né? Ou tem algum outro distúrbio, alcoólatra, né? Então, assim, é mais complexo, então precisa da equipe multidisciplinar mesmo. O exame de urina, apesar dessa questão, assim, tem que ter, né? Até pela questão da ITU e da bacteriúria assintomática, que é muito frequente, né? Então, eu separo o seguinte, anemia cinética de ferro, osso com PTH, os íons, ureia e creatinina, né? O hemograma, ele entra na faixa da anemia. E quando que a gente encontra o limiar para indicar ou contraindicar uma terapia de substituição renal? A gente podia ficar aqui, acho que, um final de semana, né, falando. Mas vou tentar ser o mais breve possível. Existem 3 métodos de tratamento da doença renal estágio final, né? Hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante. De um modo geral, nenhuma dessas modalidades está contraindicada no idoso. Cada uma tem os seus aspectos, né, bons e ruins, inclusive de sobrevida, né? A mortalidade na hemodiálise no mundo, a média em torno de 23% a 25%. No Japão é 25%, nos Estados Unidos é 23%. No Brasil, essa média era bem baixa, 17%, às vezes 16%. Uma média hoje no Brasil em torno de 20%.
Isso não é bom, na verdade. Você fala, no Brasil morre menos que nos Estados Unidos e no Japão. Porque a nossa população dialítica é mais jovem. Então, morre 20%, mas mais 20% de pessoas mais jovens. Nos Estados Unidos morrem mais, na Europa, no Japão, mas são de pessoas mais velhas, né? Então, a hemodiálise ela é sofrida mesmo, né? É um processo sofrido. Mas ela dá muita vida para quem realmente está vivendo bem, né? Então, é a mesma coisa. A minha mãe hoje tem 60 e poucos anos, né? 68 anos, 67 anos. Minha mãe, eu indicaria diálise, mas minha mãe que é uma idosa, né? Agora, é óbvio, você pegar um paciente de 90 anos, acamado, asilado, né? Institucionalizado, sarcopênico, acho que essa é a discussão. O problema é que a geriatria é muito ampla, ela pega o idoso que corre maratona e pega o cara lá dentro do asilo com 100 anos, né? Ou um cara de 100 anos quase trabalhando. Eu tenho um paciente de 95 anos que é advogado e trabalha. Então, essa discussão é uma discussão que não adianta ser do nefrologista. Ela tem que ser da equipe, tem que ser junto com a família. Tem a ver com tudo que vocês falaram até agora, né? Com vínculo, com você conhecer a história do paciente, com o que ele quer, né? Todo mundo esquece de perguntar ao paciente o que ele quer, né? A medida prática para a hemodiálise é 10%, é 10 de clearance, na prática. Eu tenho paciente que eu controlo há 10, 15 anos, com 8 de clearance. E eu não botei em diálise. Está lá na clínica, inclusive. E está bem, não está urêmico, mora sozinho com a esposa nova, porque ele ficou viúvo e casou de novo. E tem uma vida boa, relativamente boa, né? Ok. E o que melhora, de fato, a qualidade de vida desses pacientes renais crônicos? Sem dúvida nenhuma, não é o tratamento dessa fase, sabe? É o anterior, né? Assim, passa por isso aqui. O desfecho do paciente renal crônico, ele tem a ver com a doença de base. Então, assim, se o paciente ele tem uma doença genética, um rim policístico, por exemplo, ele tem uma doença específica do rim, ou uma doença primária do rim, uma glomerulopatia, por exemplo, ele vai evoluir, ele vai se dar melhor, inclusive lúpico, vai muito bem no transplante, né, porque ele imunossuprime e tratou duas coisas, sabe? Quando o paciente ele tem muitas comorbidades, ou quando o paciente chega lá na frente, com 80 anos, cego, sem andar, já teve um infarto, já teve um AVC, realmente a doença renal dele é o fim da história, né? Ele não é o início da história. Então, assim, a qualidade de vida, ela vem, não tenho dúvida, com o tratamento anterior. Assim, a gente tratar bem a hipertensão, diabetes, os fatores de risco, todos, né? Incluindo as medicações da polifarmácia, que a gente esquece todos os dias, todas as horas, né? Eu tenho certeza que os seus pacientes tomam mais anti-inflamatório do que você sabe, né? Ele tem na casa dele, e a gente não sabe, né? Então, todos os dias a gente pega isso, né? E isso é que faz diferença, porque chegar lá na hora da terapia substitutiva, qualquer que seja o caminho, vai ser difícil, né? O vínculo, né, de você criar esse... A nefrologia tem muito isso, né, igual a geriatria, né? A gente cria um vínculo, você cuida do paciente até o fim da vida, né? Então, você tem uma história com um paciente de 15, 20 anos, tranquilamente, com a família. Então, isso ajuda, sabe? A qualidade de vida, ela vem com o tratamento da doença de base, e não com a doença renal, sabe? E, às vezes, da gente investir mais também em saúde nesses adultos que estão envelhecendo, né? Porque, se for perguntar aqui quantas pessoas se alimentam bem ou fazem atividade física como deveriam fazer, levanta a mão quem que faz atividade física regular. Até que o pessoal que cuida de idoso já está bem com a lição de casa feita, né? A gente acabou o tempo aqui da mesa, então, quero agradecer demais, e a Laila vai abrir as perguntas. Bom dia, sou Priscila, né, nutricionista lá da Clínica Mais 60 Saúde, e o papel da nutrição, né, para trabalhar as 3 patologias é super importante. Junto com a equipe multi, né, igual o Geraldo falou, a gente consegue retardar a progressão da doença renal. Esse paciente ele tem uma evolução mais lenta para entrar no tratamento dialítico. E a gente estava até discutindo, né, Laila, essa semana, eu acho que o grande desafio da nutrição é atender o paciente com problema renal e com sarcopenia,
porque a literatura ela traz até 0,8 gramas de proteína para esse paciente. E como que você trata a sarcopenia com uma dieta tão hipoproteica, né? Então, é importante o envolvimento da equipe multi, da gente sentar com o médico, discutir uma conduta melhor, porque, às vezes, você precisa de aumentar a proteína e acompanhar mesmo a evolução desse paciente, né? Você citou também da paciente que foi em você essa semana, né? Ela é uma paciente que está em cuidado paliativo, ela também é do Estevão, e ela está evoluindo super bem, né? Ela tem uma função renal, um clíce aí de 13, estava com potássio um pouquinho mais alto, não vai entrar em diálise, e ela não está perdendo peso, né? Ela, inclusive, ganhou 2 quilos com uma dieta normoproteica, suplementada, né? E uma pequena restrição de potássio, porque ela estava com potássio mais alto, mas melhorou agora, né? E a gente está acompanhando ela com uma boa resposta lá na clínica. A Edna, online, fez uma pergunta também sobre o papel do Liancum como uma atividade física em benefício do controle glicêmico nos diabéticos. Bom, eu realmente não conheço, assim, eu desconheço o papel dessa atividade física especificamente no controle do diabetes. Agora, o que a gente sabe é que a prática de atividade física associada a uma alimentação, né, orientada para o paciente diabético é fundamental no controle e também mostrou reduzir o surgimento do diabetes ou então retardar o aparecimento, assim como no caso da insuficiência renal. Então, a atividade física, em geral, tem benefício e é importantíssima, né? Inclusive na população idosa. Aliás, a população idosa, tem um estudo italiano que mostra isso. Dentro de todas as faixas etárias, os idosos são os que melhor respondem a mudanças de estilo de vida em redução de diabetes. Então, se tem uma população que a gente tem que investir em mudanças de estilo de vida para reduzir aparecimento de diabetes, é na população idosa. Então, gente, bom dia, meu nome é Nelson, eu sou farmacêutico lá na Clínica Mais 60 Saúde. Parabenizar pela organização do evento, né? Eu acho que, de fato, já é uma quebra de paradigmas, assim, a gente está falando de novas culturas, né? De um formato novo de painel, né? Onde a gente tem uma discussão mais ampla. Eu acho que o paciente tem chegado para a gente, de alguma forma, mais informação, né? E a gente tem que saber lidar com isso. Eu tenho 2 perguntas, uma para a Marina e para o Guilherme, primeiramente, depois uma para o Dr. Geraldo. Para o Guilherme, a gente tem pacientes hoje que estão com vários dispositivos aí que medem sua pressão, né, que chegam com frequência cardíaca, né, meio que um mapa, né, só que não no papel. Como que a gente lida com essa informação que, às vezes, pode ser tão importante, né, que chega muito detalhada a informação, mas que, às vezes, pode ter um viés que a gente tem que saber lidar com isso, né? E para a Marina é o seguinte, a gente tem hoje novos dispositivos para mensurar a glicemia dos pacientes, né? E isso é mais comum para o paciente que é diabético tipo 1, né? Então, ele faz um controle, faz um implante de um dispositivo. Isso tem chegado para o idoso, né? Tem chegado para você no consultório. Eu acho que é importante até para a gente saber como orientar melhor o familiar, né? O próprio idoso, que vai chegar para a gente, né? Na clínica. E para o doutor Geraldo, assim, a gente teria muitas perguntas para fazer sobre a questão do paciente renal. Eu acho que a gente teoricamente, uma doença silenciosa, né, que vai aí acontecendo. Existe uma série de fatores que podem levar, né, ao desenvolvimento dessas complicações renais. Até parece óbvio uma pergunta, mas em um período de tantas notícias, de tantos blogs, de tantas informações, né, de que forma que a gente pode prevenir, né, um avanço dessas complicações renais que existem inúmeras, mas que eu acho que, como a gente tem telespectadores aqui nas nossas redes sociais no momento assistindo, eu acho que vale a pena a informação de um profissional especialista, né, de uma informação de qualidade. Então, essa é uma pergunta muito interessante, porque hoje a grande maioria dos pacientes tem algum dispositivo de medida, né, de pressão em casa. E essa questão da medida residencial, né, da pressão arterial, desde que ela seja feita com alguns critérios, ela é definida como benéfica, inclusive no auxílio diagnóstico da hipertensão arterial, só que com alguns critérios bem definidos, né, que seriam
3 medidas, né, pela manhã, antes do café da manhã, antes do uso de medicação, se for um paciente hipertenso, e à noite, antes do jantar, da mesma forma, durante 5 dias, né, seguidos, para a gente avaliar essa questão da média pressórica. É equivalente, inclusive, ao mapa, só que não tem a medida, né, a noturna da pressão que o mapa oferece. O que, né, uma orientação que eu sempre deixo para os pacientes é que esses dispositivos eles têm que ser calibrados, né, de forma regular. Então, pelo menos uma vez ao ano, eles têm que ser calibrados. E sempre peço que, né, tragam na consulta para a gente poder avaliar, né, com o dispositivo e na medida, né, no esfigmo manual, para a gente poder ver se as medidas estão fidedignas. Outra orientação que eu dou é que essa questão da pressão arterial ao longo do dia, ela oscila muito. Então, não adianta o paciente, às vezes, porque sentiu algum mal-estar, medir a pressão e ficar preocupado que ela deu alta naquele momento, né? A pressão arterial ela aumenta após a ingesta de café, para os pacientes tabagistas após, né, fumar, em período de ansiedade, pós-atividade física. Isso não quer dizer que o paciente seja hipertenso porque está com a pressão aumentada naquele momento. Então, assim, para os pacientes que são já hipertensos, eu acho que ajuda muito nessa questão do controle, desde que seja com algumas orientações específicas. Mas para o uso assim, indiscriminado, às vezes traz algumas dúvidas, né? Às vezes o paciente fica muito preocupado com essas medidas, então, com a orientação, acho que vale, é um dispositivo extremamente útil no auxílio. Com relação, então, à monitorização glicêmica, né, domiciliar, e os dispositivos novos, né, que tem aí para essa monitorização, eles podem ser usados na população idosa. Agora, é avaliar mesmo se esse paciente tem necessidade dessa monitorização. A monitorização ela é cara e esses dispositivos novos são muito caros. A monitorização glicêmica, quando ela está indicada, ela deve ser muito bem orientada, porque senão fica uma informação perdida, o paciente mede a glicose e não sabe o que fazer com aquilo. E o sensor, que é o Libre, né, que está aí no mercado, ele benefício de fazer essa monitorização frequente da glicose é no paciente que faz um tratamento intensivo, esquema basal bolus de insulina. Então, é mais para o diabetes tipo 1. Mas, na população idosa, talvez quem teria benefício é aquele paciente idoso que faz muita hipoglicemia grave, principalmente noturna, aí talvez fosse interessante usar. E pelo conforto mesmo, porque quando a gente conversa com o paciente diabético, eles não se queixam das picadas da insulina, né? Eles se queixam da monitorização mesmo, de furar o dedo para monitorização de glicemia capilar. Então, o sensor tem todo esse conforto aí, realmente. Bom, a sua pergunta mais ampla, eu vou tentar diminuí-la na resposta. As causas de doença renal crônica, né, vamos pensar no mundo inteiro, hipertensão, diabetes, glomerulopatias, infecção urinária e drogas, né, drogas nefrotóxicas, normalmente nessa ordem nos países desenvolvidos. Hipertensão e diabetes, o controle ele é amplo, né, então, controle de peso, controle do sódio, né, o uso correto da medicação, a gente sabe que a maior causa de descontrole é o tratamento inadequado, né, a falta de aderência. Então, para o hipertenso e diabetes, a gente já discutiu muito, né? Para a glomerulopatia, tem duas situações. A glomerulopatia que a pessoa não sabe que tem, é genético, e aí é uma loteria, né? Assim, se você tem história na família positiva de doença renal crônica com hemodiálise, é interessante a pessoa conversar com o médico, não um clínico, não precisa ser especialista. E dizer isso, né? Ó, meu pai faz diálise, né? Ou meu tio faz diálise. Então, é interessante. Com história na família, só pesquisando a família, né? E aí a pessoa conversa com o médico. Com relação a drogas, a gente sabe que o anti-inflamatório é o principal problema, drogas lícitas, né, que eu estou falando. O anti-inflamatório é o principal problema. E ele, por incrível que pareça, é o medicamento mais vendido no Brasil, né, de forma ampla, sem receita. Dorflex, Dorilax, que não são anti-inflamatórios, mas isso leva a uma cascata, né, de uso, né?
E isso realmente é muito maléfico, porque a gente pega no consultório histórias de meses de uso, às vezes até de anos, né? Principalmente os pacientes da reumatologia, paciente da ortopedia, que tem dores crônicas, e dói realmente, né? A pessoa vê como um alívio momentâneo e não sabe como é que está o resto. Obesidade, né, é um mal também no mundo, né? A gente sabe que a obesidade por si só aumenta hipertensão e diabetes, são um fator de risco para doença cardiovascular. A gente não pode esquecer que o rim, ele é irrigado, né? Então, toda doença que o Guilherme fala do cérebro e do coração serve para o rim também. O rim é a maior vítima, inclusive, né? Porque além disso, dele receber, ele filtra, né? Então, é um problema. E com relação à infecção urinária, que o Fernando também citou aqui, ele está entre as 3 principais causas de internação hospitalar. A infecção urinária, ela tem um viés da bacteriúria assintomática. Então, assim, se a pessoa é muito preocupada e trata a bacteriúria assintomática, ela toma muito antibiótico e a gente não tem esse controle, né? Assim, aqui em Belo Horizonte, na Mais 60, a gente tem. Mas isso num posto de saúde tem gentamicina, tem amicacina, né? Tem os aminoglucosídeos e outras drogas que podem realmente fazer uma nefrite tubulo-intersticial, pode fazer uma doença renal pelo antibiótico, inclusive, né? Além das cicatrizes, né, da pielonefrite, que você vai perder no rim com o tempo. Então, todas as causas de doença renal crônica, tirando as causas primárias, elas são evitáveis, né? O idoso, ele é um paciente, ele não é natural dele perder a função renal. A gente vê, né? Assim, mas o natural é que ele não perdesse, né? A verdade é que a gente não foi preparado para envelhecer, né? Assim, o nosso corpo não foi preparado para envelhecer, também não, né? Nós estamos envelhecendo por causa da medicina. E a gente precisa aprender como fazer com que isso não se deteriore antes do tempo. A verdade é essa, sabe? Eu continuo acreditando que a nutrição continua sendo muito importante disso tudo, né? Por causa da hipertensão, do diabetes, a nutricionista ajuda, controle de obesidade ajuda. E a questão da proteína, só para finalizar, a proteína, até por causa dos jovens de academia, né? Tomar whey, né? E etc., a proteína no rim, ela faz uma alteração que chama hiperfiltração. A hiperfiltração, por causa da questão osmolar, né? Então, assim, ela filtra mais. Então, o rim filtrando mais, ele entra em esclerose mais rápido que deveria. A gente faz um uso excessivo da filtração. E isso faz com que a pessoa deteriore antes da hora. Então, tentando resumir, basicamente é isso. Ainda tem alguma pergunta? Que eu tenho uma que eu também não posso sair daqui sem a resposta. Não, eu vou entrar no embalo de uma pergunta anterior que fizeram para a Marina, em relação ao treinamento resistido, né, ao exercício físico, a prática do exercício físico no envelhecimento. Na verdade, não é nem só para você, Marina, é mais um questionamento do que uma pergunta. Eu queria saber qual a opinião de vocês, doutores, assim, em relação à inclusão da atividade física na equipe multi, que eu sinto ainda uma resistência muito grande em relação ao profissional de educação física, junto com vocês, assim. Principalmente porque a gente sabe da importância do treinamento resistido em relação à sarcopenia, em relação a cognitivo, a hipertensivo, diabetes, enfim, várias doenças crônicas, e eu ainda sinto ainda uma resistência da união da atividade física, do profissional de educação física com a equipe multi junto com vocês. O que vocês acham sobre isso, assim? Eu acho que isso que você está colocando é um ponto muito importante, é algo que a gente tem que trabalhar mais mesmo, porque realmente a atividade física é extremamente importante para essas doenças crônicas, né? Desde o diabetes, a hipertensão. E eu acho que realmente é pouco usado. Eu acho que a dificuldade realmente de trabalhar em equipe, né? Às vezes a gente fica ali muito focado em metas, em glicose, em colesterol, ou seja, em exame, e às vezes deixa um pouquinho de lado essa avaliação global mesmo do paciente. Mas é extremamente importante, acho que é algo que a gente tem que colocar mais, tem que trabalhar mais, e com certeza o paciente vai se beneficiar muito disso.
e colocar isso em cada consulta, sempre reforçar, porque é muito difícil um paciente já idoso você conseguir modificar hábitos de vida. Né? Então, assim, às vezes, a vida inteira fez só aquelas atividades em casa, né? Tem uma alimentação mais fácil, digamos assim, então, leva uma obesidade. Então, é difícil você conseguir modificar tanto hábitos alimentares, né? Quanto também falar para o paciente fazer uma atividade física. Mas é uma coisa que a gente tem que aprender e gastar tempo em consulta com isso, não só de gastar em prescrever medicamento, mas em prescrever atividade física. Né? E além da atividade física, é mais até voltado para o treinamento resistido, porque Sim. é muito eu vejo muito assim, vai para o Pilates, vai para físio, vai para hidro, mas o treinamento resistido, o salão de musculação, ele é bem... Você sente uma certa resistência, assim, não sei quanto a vocês, mas a gente sente uma certa resistência, assim. Qual que é o seu nome? É Gabriela. Gabriela. Tem um estudo americano que eles fizeram exercício físico em pacientes na hemodiálise, de educação física mesmo, até um pouco de fisioterapia para quem precisava. E realmente deu um impacto grande de internação por complicações diversas, inclusive até de infecção, é até interessante, sabe? Eu posso tentar resgatar depois isso, deve ser de 2007, 2006, mais ou menos. Eu posso tentar depois descobrir isso para você. Eu me lembro disso porque eu vi isso num congresso, inclusive. Agora, a questão é a seguinte, o profissional de fisioterapia, ele está muito mais ligado à parte médica do que o educador físico no dia a dia, né? O educador físico, por formação, ele é um professor que ficou muito mais ligado a escolas, né? E isso realmente eu acho que faz falta, sabe? As academias hoje, até porque baratearam muito, tem academia barata, isso facilita a ida, né? Assim, são mais baratas. Mas precisa ter essa conversa, porque é óbvio que não tem como a gente colocar todos, por causa das limitações, e vocês se responsabilizarem por um exercício, às vezes, que pode fazer mal, né? Eu acho que precisava era de ter uma maior interação entre o educador físico, a fisioterapia e o resto da equipe, né? Porque é muito mais integrado do que parece, né? Ir lá na academia e fazer musculação só, porque o que acontece lá, a gente vê aqui dentro depois alguma outra coisa que ele não relata lá, né? Porque na hora o cara às vezes não sente, né? Isso precisava ser mais integrado, na verdade. Eu não tenho solução, não, sabe? É uma constatação. É porque, assim, né, como em todas as áreas, a gente sabe que nem todos ainda estão preparados para o atendimento ao mesmo. Eu acredito que talvez esse seja o maior receio, assim, né, da comunidade médica, tipo assim, eu vou mandar fazer exercício resistido, ele vai lá para a academia, e aí ele vai voltar pior. Mas é justamente assim, graças a Deus, hoje, já estão, né, nós estamos nos preparando para isso. Mas é mais assim, é agradecer mesmo a oportunidade da gente estar aqui conversando sobre, porque foi o primeiro lugar que eu encontrei que a gente poderia vir para conversar sobre o idoso e o multidisciplinar, porque eu sinto, principalmente em Belo Horizonte, que é isso mesmo que está faltando. Porque a gente vê em São Paulo, em outras regiões, já está acontecendo essa interação. Mas aqui, assim, né, eu vejo que está um pouquinho distante. Até mesmo porque, igual, eu tenho muita dificuldade de entrar em contato com os médicos dos meus alunos. E isso eu sinto muita falta, porque eu não tive essa preparação na faculdade. Mas a gente está buscando fora, né? Mas é só mesmo para dar uma... Porque já existem profissionais que estão nessa jornada. Que bom, né? Eu tenho uma última pergunta rapidinho, ainda tem? Pode falar. Eu queria só fazer uma observação. Eu sou a Lidiana, sou fisioterapeuta da Mais 60, e isso que você falou é muito importante mesmo, né? Então, assim, a Mais 60, a gente só queria falar que a gente tem essa visão também, e assim como você se sentia um pouco isolada do contato médico, a gente, como fisioterapeuta, também sente isso. Na clínica, a gente tem essa abertura, né? Tem voz mesmo de discutir com o médico, de dar nossa opinião sobre aquele paciente. E assim como a fisioterapia lá dentro, a gente está fazendo um trabalho preventivo com essas questões do exercício resistido, dos fortalecimentos, né? E está no nosso planejamento também, os pacientes sentem falta disso.
de ter esse contato com o educador físico. Então, assim, eu acho que no futuro bem breve, vocês também vão fazer parte da nossa equipe. Tá? Zé, aproveitando a oportunidade, a gente está com um processo seletivo, viu? De educador físico. Depois, os interessados podem me procurar aí, só para aproveitar. Que a ideia é essa mesma, né? É tentar trazer o educador físico para a gente, né? Lá para dentro, para a gente estar junto ali, interagindo. Eu tenho uma última pergunta que eu não posso sair daqui sem escutar alguma coisa em relação a isso, tá, gente? É onde que os clínicos, os generalistas e nós geriatras mais erram? Então, assim, você bem sucinto, eu acho que não é só a questão dos geriatras, clínicos, né, generalistas, mas né, eu coloco os cardiologistas também nesse bolo. Eu acho que, apesar da gente conhecer muito bem a importância do tratamento da hipertensão arterial, a morbidade, a mortalidade dos eventos que estão associados a ela é muito subtratada ainda. Né? Mesmo dentro desses estudos, né, que eu comentei, o grau dos pacientes que atingem a meta é em torno de 50% a 70%. Então, é muito baixo. Claro que a gente tem que, igual eu disse anteriormente, avaliar caso a caso, mas eu acho que a gente buscar a otimização do tratamento, avaliar o grau de adesão do paciente, acho que é extremamente importante. Eu acho que isso, a gente, como um todo, né, em termos de profissionais, acho que a gente falha nesse contexto. Tá? Eu acho que o clínico, o geriatra, talvez mais falhe em tratar o diabetes sem educar o paciente. Às vezes, prescrever uma insulina sem antes ensinar como que aplica, como que maneja, né? Uma seringa, uma caneta de aplicação, se indica a monitorização de glicemia, o que fazer com aquela informação, como corrigir, como perceber uma hipoglicemia e como corrigir aquilo. Eu acho que esse é o maior erro, é realmente a falta de educação em diabetes. E o endócrino também erra muito, eu acho que o nosso maior erro é realmente essa dificuldade de visualizar o paciente como um todo na hora de tratar o diabetes. Bom, na nefrologia, eu acho que tem dois erros. Primeiro é o erro do excesso. Está falando isso, gente? Tá, né? É um erro do excesso, a polifarmácia, a atrogenia, isso dos médicos em geral. É o primeiro erro, que eu acho que é um grande erro de todas as especialidades, é um erro na medicina. E eu concordo com a Dani, que ela falou que menos é mais, né? Assim, a gente tem como viver melhor tomando menos remédio, tratando melhor sem medicação. A medicação ela é necessária, mas não é tudo, né? É a primeira coisa. A segunda coisa, eu acho que é no diagnóstico. Hipotensão postural, gente, eu vejo no consultório todos os dias e pacientes com muito remédio. O que o Guilherme falou, né? Assim, as pessoas são subtratadas, mas também são maltratadas, né? Em geral, né, gente? Eu estou generalizando. Mas acontece demais mesmo. E eu sigo uma coisa que eu aprendi com o meu professor Roberto Salum, que é o seguinte: o paciente ele passa o dia de pé. Se ele é um paciente funcional, eu tenho que olhar a pressão dele de pé. Se o paciente vive deitado, gente, eu não preciso olhar a pressão de pé, ele nem fica de pé, né? Ele toma banho na cama, para que eu vou ver? Né? Então, falta esse bom senso, né? Se o paciente passa a maior parte do dia produzindo de pé, então, assim, ele tem que ter uma pressão boa de pé, não adianta ele ficar hipotenso de pé. Essa é a questão, que eu acho que às vezes todos nós falhamos, né, muito nisso, todos os médicos, não é de especialidade. E o nefrologista, ele falha muito, e isso eu vejo muito mais agora, de não ter essa visão paliativa, que eu acho que a geriatria ela é pioneira. Então, assim, os tratamentos de insuficiência renal estágio final, o estágio 5, que a gente chama, eles são sofridos realmente, eles trazem vida. Agora, essa vida, a qualquer preço também, acho que tem que ser discutida. A vida com qualidade, é uma vida que faça sentido para aquela pessoa. Eu acho que isso falta também, é um erro da nossa especialidade. É assim que eu acho que a evolução do tratamento aconteceu, o que o Fernando falou no início, o fee-for-service empurra a pessoa para a hemodiálise. E ninguém vê que ali tem um ser humano sentado, né? A pessoa ganha o procedimento. Então, isso realmente precisa mudar.
Bom, nós agradecemos muito a participação dos painelistas, da Prima, a participação especial.